porque de facto assim temos aqui um grupo, a área da saúde muito bem representada, e isso faz com que, e claro também as outras áreas, mas possamos provavelmente alterar aqui um bocadinho a estratégia. Eu não sabia se maioritariamente iríamos ter da área da saúde, quantas pessoas iriam aderir, portanto preparei algo um bocadinho mais amplo para poder aqui ser também mais transversal. De qualquer forma, penso que somos pouquinhos, portanto somos 9, podemos ir conversando se assim o entenderem, interrompam-me se eu não me interromper a mim própria, e penso que pode ser mais interessante conversarmos um bocadinho sobre esta questão. Eu, de qualquer forma, penso que inicio exatamente como tinha pensado, referindo de facto e manifestando o agrado por ter sido pelas webinar de uma forma geral, por esta estratégia que tem sido ativada, mas também de forma especial por ter sido trazida a área ou o tema ou a área da saúde mental. É uma área que me interessa, que me preocupa, é uma área que me motiva, é uma área que tenho trabalhado e também onde tenho feito formação, e portanto agradeço a terem-me convidado. Creio que estamos quem de facto quis estar, e isso é fundamental, e portanto é para nós e é connosco que temos a oportunidade de estar aqui um bocadinho e de conversar sobre esta área, que se calhar também podemos rever um pouco aqui aquilo a que nos habituamos, e que é muito importante, teoricamente, está em todo lado, mas nem sempre depois assume de facto se assume dessa forma no nosso dia a dia. Eu vou, com a vossa autorização, vou fazer aqui compartilhamento de ecrã, porque preparei meia dúzia de diapositivos e vou partilhá-los convosco também para nos ajudarem, para me orientarem também aqui naquilo que preparei para partilhar convosco. De qualquer forma, volto a referir, me parece que podemos, interrompam quando quiserem, quando acharem que pode ajudar, e por isso estou perfeitamente disponível para que isso aconteça, está bem? Vou aqui então experimentar. E, portanto, é exatamente este espaço que foi criado aqui, que foi pensado para podermos conversar um pouco e pensar na área da saúde mental. Quando pensei nesta preparação e pensando, de facto, que estaríamos aqui pessoas de diferentes áreas, pensei em alguns aspectos um pouco mais específicos, mas também na partilha, como tem acontecido relativamente a outros aspectos, na partilha de alguns endereços, alguns locais onde podemos encontrar algumas sugestões e algumas indicações para manter, trabalhar, promover a saúde mental que nos é tão cara, que nos é tão importante. E começava exatamente nesta apresentação por partilhar convosco um pensamento. Temos a vantagem dos pensamentos não precisarem de ser explicados e, portanto, não ir referir-me concretamente a ele, porque será lido por vós e interpretado por vós. E este pensamento de Leonardo da Vinci coloca-nos, em meu entender, num aspecto importante relativamente ao que hoje me propus trazer aqui. E penso que é um pouco isto. Ó Teresa, o teu som precisa aí de um jeitinho, estás a fazer-nos barulho. Um bocadinho de ruído. O meu som está cansado, está ligado desde as 9 da manhã
E assim, Está ótimo. ok, Já melhorou. obrigada. Então dizia eu que, e agora que já leram o pensamento, dizia eu que é um pouco assim quando falamos de saúde mental e quando nos propomos trabalhar a área da saúde mental. Por vezes são imperceptíveis ou quase imperceptíveis os sinais, mas também por vezes são quase imperceptíveis as ações que têm algum impacto na saúde mental e que podem ter impacto positivo ou impacto menos positivo. E, portanto, de facto, é muitas vezes nesta área do não muito exuberante, mas do discreto, do imperceptível, que trabalhamos e que produzimos com as nossas ações alguns efeitos. Proponho ainda assim, antes de entrar propriamente no tema que me foi proposto, apresentar ou centrar, antes de centrar no tema, apresentar alguns aspectos de contextualização. E nesta contextualização, ou para esta contextualização, partilha de uma partilha de algumas questões que me vou colocando e que provavelmente cada um de vós também já se colocou, cada um de vós também vai colocar. Considerando que o tema que me foi apresentado é um desafio, considerando que a área da saúde mental é um desafio, considero também que é um desafio apresentá-lo hoje aqui e que é um desafio refletido com esta estratégia. Desde logo porque, e se compararmos com as webinars anteriores, tivemos o acesso a tutoriais, tivemos o acesso a esquemas que nos permitem encontrar soluções. Dificilmente, quando trabalhamos na área da saúde mental, podemos mobilizar dessa forma tutoriais ou esquemas, porque falamos de pessoas e falamos de pessoas com uma individualidade própria. E, de facto, isso torna o desafio ainda maior. Pergunto-me algumas vezes e sugiro que também possamos em conjunto fazer esta pergunta, que é como considero a saúde mental? O que representa para mim? Considero-a como um bem adquirido e este bem adquirido será um bem adquirido que é invisível quando tudo corre bem, mas e que valorizo de forma diferente quando alguma coisa acontece ou alguma coisa deixa de correr bem. Porque é que a saúde mental, nesses momentos, se torna importante? Quais são as áreas em que ela atua? Quais são as áreas em que a saúde mental me permite ou me impede de atingir alguma coisa? Terei, porventura, ou terei a visão da saúde mental como algo que preciso de trabalhar, de desenvolver, de promover? E este é um aspecto importante a que eu responderia que, ou continuaria dizendo que, teoricamente e discursivamente, não tenho dúvidas. Todos sabemos que é importante, todos defendemos que é importante e todos sabemos que integra diferentes dimensões da nossa vida. Mas na prática, por vezes, considerámo-la um bem adquirido. Por vezes, considerámo-la como algo que é inquestionável, que está presente, que nos ajuda a responder e, praticamente, ela fica invisível no percurso, fica invisível no nosso dia-a-dia. Mas quando algo corre menos bem, por vezes começa por se transformar, e utilizando aqui uma linguagem metafórica, começa por se transformar numa pequena sombra que progressivamente vai tornando menos brilhantes alguns aspectos do nosso dia-a-dia. Algumas experiências do nosso dia-a-dia vão perdendo o brilho, o encanto, e que, continuadamente, podem tornar mais penosas, mais difíceis de desenvolver
e que podem mesmo transformar-se em patologia, em doença mental. E, portanto, é aqui que temos, a este aspecto, entre outros, que queremos estar atentos, e é a estas questões que precisamos de ir respondendo para, de facto, em situações em que algo começa a correr menos bem, sermos capazes de nos posicionar, de as resolver e de ajudarmos quem está à nossa volta também a resolvê-los. E podemos perguntar-nos, então, se considero a saúde mental como algo extremamente importante, que me pode permitir ou não desenvolver as tarefas do dia a dia que eu preciso desenvolver. O que faço para me manter saudável? O que faço para promover a saúde mental? E, portanto, partindo desta visão, como me empenho a garantir que vou ter, no momento certo, o nível de saúde mental que preciso para responder aos desafios do dia a dia, aos desafios ou aos acontecimentos da vida. E com certeza que cada um de nós vai ter que fazer isto de forma diferente. Vai ter que, porque nós, à partida, é diferente. E ao olhar para o título que me propuseram, a saúde mental durante e após a pandemia do coronavírus, não pude deixar de pensar neste aspecto. Cada um de nós chegou a este momento com experiências de vida diferentes, uma história, também com fatores de vulnerabilidade diferentes e também com fatores protetores diferentes. Chegamos cada um a esta experiência com maior ou menor capacidade de lidar com essa experiência. E, portanto, não podemos aqui deixar de fora, esquecer que existe também um antes da crise. E, portanto, vou reformular o título e vou acrescentar o antes, a saúde mental, antes, durante e após a pandemia. E, portanto, porque, de facto, chegamos aqui com a nossa história, com a nossa experiência, com a nossa vida, e é dessa forma, com a nossa individualidade, que vamos confrontar-nos e que vamos lidar com esta situação. E, portanto, passarei assim aqui a introduzir este aspecto. E, portanto, tenho estado a dizer que acredito que na promoção da saúde, nomeadamente da saúde mental, e acredito que a saúde mental é uma dimensão imprescindível para que tenhamos saúde. A Direção-Geral de Saúde, a DGS, apresenta-nos na sua página oficial exatamente os aspectos que concretamente estão interligados com esta dimensão da saúde mental. E que, de facto, ao lermos, nos apercebemos que o que estamos a viver e a forma como tivemos de nos organizar durante estas etapas das nossas vidas interferem diretamente com o que é apresentado como presente e importante na saúde mental, como as áreas que estão diretamente relacionadas com a saúde mental. E assim, vimos confrontados com a necessidade de adaptação a novas circunstâncias de vida, neste caso, o isolamento, o confinamento, a impossibilidade de interagirmos da mesma forma uns com os outros e, para muitas pessoas, isto representou a necessidade de superar uma crise. Estes acontecimentos apresentaram-se como uma crise. Não esquecemos também que a saúde mental é fundamental para que tenhamos,
possamos avançar com a nossa capacidade de sonhar, que nos é tão importante. Também a saúde mental é fundamental para conseguirmos estabelecer relações satisfatórias e também para ter projetos de vida. Ora, este momento, este confinamento, esta experiência de vivenciarmos o nosso dia-a-dia de forma diferente, coloca-nos perante a necessidade de desenvolvermos também estas dimensões da nossa vida de forma diferente. Ou, para algumas pessoas, perante a incapacidade de manter o seu desenvolvimento da forma como o fazem, ou faziam habitualmente, da forma como costumavam fazer. E, portanto, colocam-se aqui, de facto, de forma muito clara, estas dimensões para as quais alguns de nós vão precisando de uma atenção mais específica ou de apoio para as conseguir desenvolver ou para as conseguir manter. Porque se não as conseguirmos desenvolver, se não as conseguirmos manter com perspectivas importantes e com dimensões importantes da nossa vida, poderemos, de facto, ter algumas dificuldades para ultrapassar este momento das nossas vidas. Sendo que, cruzando isto ou estes aspectos com o que já tinha referido anteriormente, é importante também voltar a referir que não são vivenciados estes aspectos ou as dificuldades perante eles da mesma forma por todas as pessoas, nem ao fim do mesmo tempo. E, portanto, apresentámos-nos e iniciámos esta crise com capacidades diferentes, recursos internos e externos diferentes e, portanto, também vamos, ao longo da mesma, tendo comportamentos diferentes e necessitando de apoios, ajudas, também elas diferentes. E isso é também um desafio. Não vou ler... Teresa, diz. Teresa, diz. Está agora outra vez com muitos ruídos. Dá lá aí um jeitinho, vê se... Porque perde-se mesmo o contacto contigo, de vez em quando. Faz lá aí um... Sabes que se eu... Agora estás sem som. Vê lá. Vê lá, vai. Pronto. Consegues ouvir? Agora está bem, está sem ruído. Mas ao longo do slide foi agravando um bocadinho. Olha, peço desculpa, mas realmente... Vai vendo aí o bate-papo que nós vamos dando um... Está bem. Vamos dando sinal, é melhor. Distrai-me com o bate-papo. Eu sei, mas pronto. Dizia eu que não vou apresentar, não vou ler este diapositivo, coloquei-o aqui apenas para dizer que já vão existindo estudos que corroboram o que estava a dizer, já vamos ter de facto à nossa disposição o trabalho, aqui é de Pedro Afonso, que é psiquiatra, e que nos vai de facto dizer que o tempo em que a crise, ou o tempo que este confinamento durar, vai ditar também as consequências desse mesmo confinamento. Todos nós já sabíamos isto, todos nós à partida estávamos, de facto, cientes desta realidade. Queria também apenas partilhar convosco que estamos assim, este confinamento coloca-nos assim perante a vivência de uma crise que alguns autores designam e que no portal da saúde mental aparece como crise psicológica e que coloca-nos perante a necessidade ou perante o confronto com a necessidade de utilizarmos estratégias de coping, mecanismos de coping,
eu gosto particularmente de uma autora que nos diz que o coping eficaz ou as estratégias eficazes são aquelas que nos permite, que utilizamos e que com a sua utilização nos mantemos saudáveis. E, portanto, serão aquelas que nos permitem lidar com as situações mais adversas ou menos adversas e manter a saúde, neste caso, a saúde mental. E as situações de crise, de desequilíbrio, colocam-nos, por vezes, em situações em que as estratégias que habitualmente utilizamos podem não ser eficazes e precisam ser reativadas ou podemos precisar de apoio para as utilizar com maior eficácia. A situação que estamos a vivenciar pode nos colocar exatamente numa destas, também nesta situação ou numa destas situações. Todos temos comentado um pouco uns com os outros que há dias que nos sentimos mais tristes, com menos esperança ou mais desesperança, e de facto essa é também uma característica que vai acontecendo e relativamente à qual precisamos estar muito atentos. Esta é uma experiência, repito agora a propósito deste assunto, individual, que nos remete para a forma como interpretamos o que está a acontecer. E isto faz com que eu tenha uma perspectiva e vivencie de forma diferente este momento, ou possa vivenciar de forma diferente do que acontece com qualquer pessoa. Coloquei este diapositivo apenas também para partilhar convosco que vamos encontrando, de facto, forma de nos inteirarmos destas questões nos sites e nas páginas dos nossos organismos oficiais e assim nos permitem também acompanhar estes desenvolvimentos. E para terminar esta parte de maior partilha, eu diria também que todas estas instituições e todos estes locais oficiais nos remetem também para recomendações relativamente à saúde mental, ao impacto desta pandemia na saúde mental e há algumas sugestões mais claras, como é o caso, ou como acontece com as recomendações da Organização Mundial de Saúde. E a Organização Mundial de Saúde diz-nos, através das suas recomendações, que há coisas que devemos evitar. E isso é importante, porque diz-nos que quando percebemos que há alguma coisa nos angustia, nos desespera ou nos causa ansiedade a níveis que são menos satisfatórios e que nos deixam mais desconfortáveis, nós devemos evitá-las. Seja através da leitura, seja através das notícias faladas, lidas, seja, devemos evitar. E, portanto, o que a Organização Mundial de Saúde nos diz que, para bem da nossa, ou a bem da nossa saúde mental, e a bem da saúde mental daqueles com quem privamos mais de perto, porque podemos utilizar para nós ou também utilizar para os outros, há coisas que é importante evitar. Eu penso que este é um aspecto extremamente importante e é algo que podemos seguir para nós e para aqueles com quem, a quem temos oportunidade de apoiar ou com quem de alguma forma privamos. Depois diz-nos que há aspectos que é importante partilhar. E este é também um aspecto importante. Diz-nos que é importante partilhar histórias positivas. Todos nós sabemos que é nos acontecimentos positivos, nos acontecimentos de sucesso, que estão os nossos recursos, que estão recursos preciosos. E então a Organização Mundial de Saúde vem-nos dizer, neste tempo de pandemia, de confinamento, partilhem histórias positivas. Essas histórias positivas podem ser diretas, podem ter a ver diretamente com a situação em si,
ou não precisam ter diretamente a situação em si. Mas como nós podemos optar, então podemos optar, de facto, esta partilha. E depois diz-nos também que há aspectos que é preciso manter, ou seja, são estruturantes da nossa vida, são estruturantes da nossa organização, têm-nos permitido e permitem-nos ao longo da nossa vida manter-nos saudáveis, manter-nos com bem-estar, manter-nos capazes de lidar com as situações do dia a dia. E então vem-nos dizer que é importante e é preciso manter as rotinas familiares, que é preciso manter os contactos sociais. Claro que em tempo de confinamento não podemos fazer esses contactos sociais diretamente, como fazíamos antes, com um grande abraço, uma troca de beijinhos, com grande proximidade, mas podemos fazê-lo através das vias que temos à nossa disposição. E, portanto, vemos aqui que podemos organizar assim em aspectos que devemos evitar, que devemos manter e também nessa manutenção aspectos que devemos partilhar. E, portanto, penso que aqui fica a primeira ou as primeiras sugestões trazidas aqui através da Organização Mundial de Saúde e, portanto, que creio nos podem ajudar. Mas, chegado a este momento, e tendo partilhado aqui um pouco o que nos diz a Direção-Geral da Saúde, o que nos diz a página de saúde mental, o que nos diz a Organização Mundial de Saúde, resolvi trazer aqui também, através da mitologia grega, que todos a conhecemos bem, e partindo aqui da Caixa de Pandora, resolvi trazer aqui este diapositivo, relembrando que todos nós temos a nossa própria Caixa de Pandora. Todos conhecemos a história, que eu rapidamente reponho aqui só para nos situar, e todos conhecemos a história em que Zeus enviou Pandora à Terra e lhe entregou uma caixa que lhe disse que não podia ser aberta. Mas Pandora era muito curiosa, para além de todos os outros atributos que lhe são conhecidos, era também muito curiosa e não conseguiu manter a caixa fechada e abriu a caixa. E quando abriu a caixa, de dentro da caixa saíram males físicos e mentais, saíram guerras, saíram doenças e, portanto, começaram a sair imensas coisas más. E Pandora, muito assustada com o que estava a acontecer, fechou a caixa. E nunca mais voltou a abrir a caixa. No fundo da caixa havia uma coisa muito importante. Havia a esperança. Mas como Pandora não voltou a abrir a caixa, a esperança ficou, de facto, dentro dessa mesma caixa. E a esperança estava na caixa exatamente para permitir que, através dela, a Pandora conseguisse, e quem a recebesse, a inspiração para criar um futuro melhor. E nós, acredito, que temos de facto também uma caixa de Pandora. Mesmo naquelas situações em que nos parece que saíram coisas más e que temos que lidar com essas coisas menos boas, como é o caso que estamos a vivenciar agora. E eu penso que podemos encontrar na nossa caixa de Pandora não apenas a esperança, que também estava na caixa original e que não teve a oportunidade de ser libertada, mas podemos encontrar na caixa de Pandora um recurso extremamente importante. E esse recurso extremamente importante são, de facto, as experiências positivas. E eu permito-me exemplificar convosco, se quiser, é claro, mas permito-me, pelo menos, sugerir, exemplificar convosco como as experiências positivas podem, de facto,
ser uma fonte de recursos. Peço-vos assim que podeis, que penseis numa experiência, cada um de vós que tenha experimentado, que tenha vivenciado, e que seja uma experiência positiva, boa. Eu até iria pedir mais. Ia pedir que fosse uma experiência divertida. Desculpa, uma experiência aqui? Alegre, divertida. Pedia-vos que fosse pudessem identificar uma experiência que tenham vivenciado, que seja divertida, alegre, que vos tenha deixado bem dispostos e bem dispostos. E agora pedia-vos que pudessem pensar nessa experiência como se ela estivesse a acontecer agora. Oh, Teresa, estamos-te a perder outra vez. Tá bom, não me diz nada. Consegues ouvir? Agora já conseguimos, sim. Então eu ia pedir que pudessem pensar nessa experiência como se ela estivesse a acontecer agora. Verificando o que veem, o que ouvem, como se sentem nessa experiência. Está a acontecer agora? Tem determinados sons, determinadas imagens. Como é que se sentem nessa experiência? É uma experiência boa, positiva e divertida. Acredito que alguns de vós conseguiram voltar à experiência e vivenciá-la. E acredito que alguns de vós conseguiram sentir alguma da emoção que tinham sentido nessa experiência. Era positiva, alegre e divertida. E perguntamos-nos, então, é possível vivenciar num dado momento uma experiência que não está a acontecer. Isso é verdade porque a nossa mente subconsciente ou inconsciente não faz a diferença entre uma experiência real e uma experiência imaginada. E, portanto, devemos permitir-nos trazer à nossa experiência, à nossa vivência, podemos permitir-nos trazer ao momento atual experiências que já vivenciamos e que nos podem dar os recursos que precisamos nesse momento. Podemos evocá-las e vivê-las com intensidade. E assim podemos buscar habilidade, alegria, motivação, empenhamento, algo que precisamos e que já experimentamos. Desde que já tenhamos experimentado, podemos, de facto, utilizar as nossas experiências positivas com recursos. Podemos fazer isso connosco e podemos sugerir isso a outras pessoas. E neste tempo que estamos mais afastados uns dos outros, eu creio que na nossa caixa de Pandora guardamos também um aspecto extremamente importante. Guardamos um recurso muito útil para todos nós e onde creio que todos ficamos a ganhar, que é a atenção ao outro. E podemos trabalhar nesta questão da atenção ao outro através, claramente, da mobilização das experiências positivas, de ajudarmos a mobilizar as experiências positivas, mas podemos também trabalhar via telefone, e quando digo trabalhar é difícil de forma, podemos também apoiar, estar com as pessoas, estar atento, utilizando outras formas de comunicação verbal e não verbal extremamente importantes. Temos nos queixado muito que não podemos tocar. Concordo, é verdade.
nos vedado de alguma forma. Mas eu pergunto, quantas vezes dissemos aquela pessoa tocou-me com o olhar? Quantas vezes dissemos, falou de tal forma que me tocou ao coração? Quantas vezes já dissemos? Desculpe, professora, estamos a... Dissemos muitas vezes, com certeza. E então eu sugeria que pudéssemos, nesta atenção ao outro, como recurso para esta etapa, pudéssemos utilizar este toque sublime, que não pode ser tátil, que não me permite abraçar, mas que me estimula e pode ser um desafio abraçar de outra forma. E nós conseguimos fazê-lo de outra forma. Com o sorriso, com o olhar, com a expressão facial e também com a forma como comunicamos verbalmente, com o tom de voz, com o silêncio, com o tempo de disponibilidade. E, portanto, temos aqui, de facto, quer através da comunicação verbal, quer através da comunicação não verbal, diferentes formas de estar com as pessoas em tempo de confinamento, estar com os outros e de nos podermos predispor a apoiar, a ajudar e eu sei que já fazemos isso, eu sei que todos nós nos vamos preocupando e fazendo isso e, portanto, deixo de facto também esta sugestão, deixo também este repto de podermos tornar consciente esta forma de estar com as pessoas, tornar consciente e fazê-lo intencionalmente. Porque quando o fazemos intencionalmente, garantimos e avaliamos o impacto. Quando fazemos intencionalmente, verificamos se surtiu o efeito que desejávamos. Quando fazemos intencionalmente, também nos preparamos intencionalmente para tal. E, portanto, também garantimos que as estratégias que vamos utilizar são as adequadas para aquela pessoa naquele momento. E, portanto, esta é uma forma que temos à nossa disposição para podermos trabalhar, para podermos ajudar, apoiar e estar com as pessoas. Eu queria lembrar, como disse inicialmente, que muitas vezes os indícios são pouco visíveis, são muito subtis. E como não estamos cara a cara com as pessoas, esses indícios são mais subtis ainda. E, portanto, exigem da parte de cada um de nós uma atenção redobrada. Exigem da parte de cada um de nós uma valorização redobrada de qualquer alteração que possa acontecer. E exigem depois que cada um de nós se predisponha, se preste, se prepare e esteja, de facto, disponível, não apenas em tempo, portanto, não apenas disponibilidade temporal, mas, sobretudo, disponibilidade para estar com os outros, disponibilidade para apoiar, disponibilidade para perceber que é preciso apoiar. E, de facto, o principal recurso de apoio em tempo de pandemia é cada um de nós. E o principal ganho que podemos ter é a forma como estamos com os outros e a forma como nos predispomos e apoiamos os outros. Diria eu, numa linguagem mais holística, que esta atenção ao outro e esta mobilização dos melhores recursos que temos à nossa disposição são um jogo de ganha-ganha. Porque eu acredito totalmente e profundamente que quando nos propomos estar atentos ao outro e ajudar, nós saímos sempre, e aqui sempre, bastante ajudados também e, portanto, ambos ou os diferentes intervenientes sairão a ganhar. Apenas uma pequena referência nesta atenção ao outro à linguagem verbal.
centrei-me aqui um pouco na linguagem e na comunicação não verbal e também na intervenção através da comunicação não verbal. No entanto, quando se instalam de forma mais plena sentimentos de angústia, de ansiedade e, por vezes, até de depressão, há tendência para entender e avaliar e até responder a estas emoções e à forma como a pessoa se apresenta, como se a pessoa fosse dessa forma. E por vezes dizemos: és muito ansioso, és uma pessoa muito ansiosa, és uma pessoa muito, muito desesperada, e este és impede ou dificulta o trabalho que vamos fazer a seguir, porque sempre alguma coisa remete-nos para a identidade da pessoa. E quando falamos ou tentamos trabalhar ao nível da identidade, isso revela-se muito difícil. Portanto, dificilmente é mais difícil conseguir ou produzir mudanças quando o nosso discurso se situa a este nível. E, portanto, a nível verbal, é muito mais facilitador e da mudança quando trabalhamos com alguém, quando apoiamos alguém, mas, sobretudo, quando nos referimos a alguém dizendo que estás um pouco ansioso, estás um pouco desesperado. O estar é um verbo de ação, mas é um verbo que permite ou que motiva a mudança. Agora, eu estou assim, mas logo eu posso estar de outra maneira. Ser é qualquer coisa que é profundo, que é identitário e que dificulta a mudança. Eu sou assim, há pouco a fazer. Eu estou assim, eu posso mudar. Porque estou assim agora, mas com ajuda, com mais ajuda ou menos ajuda, eu posso estar de outra maneira. E estou assim agora significa que passei de um estado para este estado e esse estado poderia ser outro. E, portanto, também ao nível verbal, este é apenas um exemplo, mas é o exemplo de que também verbalmente temos aqui vários aspectos, a atenção a vários aspectos, e esta atenção ao outro pode também ser muito útil se estivermos atentos a aspectos como este, também na linguagem verbal. Eu posso ao telefone falar com alguém que esse dia está mais com uns níveis de ansiedade mais elevados, e a pessoa diz: mas sabes, eu há um tempo para cá sou muito ansioso, sou uma pessoa, e eu posso responder de outra forma. Eu posso responder não utilizando a mesma formulação, claro que para isso tem que estar atento, não utilizando a mesma formulação, mas dizendo: percebo, não tem sido fácil, esses últimos tempos não tem sido fácil, e tens estado mais ansioso. E estou aqui a ter um estado separatório importante, estou aqui a alterar com aquilo que digo também a forma de pensar que aquela pessoa está a utilizar e pode ser limitador. E, portanto, apenas alguns exemplos que, de facto, todos nós guardamos muito positivo e que, se o utilizarmos de forma partilhada, poderemos todos ganhar e poderemos todos melhorar, francamente, a nossa saúde, E assim, para não vos aborrecer mais, em síntese, diria apenas que, ou recordaria, que os sinais podem ser subtis, podem ser verbalizados ou não, e isso exige, de facto, que estejamos muito atentos, que qualquer alteração possamos observar, ouvir, sentir, ou parecermos que está a acontecer, deve ser valorizada. É muito importante conjugar o verbal e o não verbal, quer
para percebermos o que se passa connosco e com os outros, quer para podermos ajudar. Esta premissa é válida nas duas dimensões ou nos dois sentidos, e também a importância de considerarmos a atenção ao outro, nas diferentes dimensões ou outras que acabei de falar, nas diferentes dimensões que acabei de falar ou outras, considerarmos a atenção ao outro como um desafio de ganha-ganha, em que todos ficam a ganhar. E também o desafio de utilizarmos a imaginação como recurso importante e como meio para acedermos a recursos, a estratégias que já utilizamos, que já vivenciamos e que podemos transferir a qualquer momento para a realidade que estamos a vivenciar. E assim, agradeço imenso a vossa paciência e volto aqui ao vosso contacto visual. Muito obrigado, professora. Acho que correu muito bem. Embora ter aqui algumas interferências no som, que às vezes impossibilitaram-nos, se calhar, aqui. As máquinas são terríveis. É verdade, isto. Posso só dizer uma coisa? Olha, não, agora é que a gente não te ouve. O microfone. Apesar dos ruídos, e tive pena porque acho que houve coisas que tu disseste que eu acho que podia ter, gostava de as ter escutado de outra maneira. Eu coabito com 3 pessoas da área da saúde mental, e, não é, em termos de escola, mas sei pouquíssimo, mas sinto muito a saúde mental na lógica da ausência. Parece que quando não a temos é que estamos por falta dela. E este período, também tu disseste para evitarmos notícias, e houve notícias, eu tive que fazer isso, cheguei-me a certa altura, como tenho poucos canais, só via as desgraças mesmo, não é? Não dava para fazer outras coisas, eu cheguei-me a certa altura que já não podia ouvir, por muito simpáticos que eles fossem, o Rodrigues dos Santos e o Bento Rodrigues e por aí fora. O Rodrigues Santos não era tanto, até ao cedo da noite. Mas de facto também, e houve outra coisa que me aconteceu, foi alguma irritação, porque eu via pessoas que estavam a viver o confinamento de uma forma mais pública e muito divertida, com este tipo de coisas todas que tu falaste. E eu às vezes dei comigo a pensar que passei 2 meses e meio, aliás eu ainda estou um bocadinho confinado, estamos provavelmente todos a cumprir aquilo que devemos fazer, que é, eu procurei encontrar alguns momentos divertidos, mas não consegui fazer aquilo que os outros não faziam. Eu via gente a fazer exercício, a fazer coisas em casa extraordinárias, e eu pensei que o tipo foi a trabalhar e a trabalhar. E eu acho que o trabalho nesta fase, por muito que me custe, ajudou-me a passar também, porque tinha um foco, tinha um objetivo, mas revi-me em quase tudo o que tu disseste, todas estas alterações de humor, e quem me conhece sabe que eu até sou uma rapariga com algum sentido de humor e imaginação, mas havia dias que a irritabilidade era superior, tudo servia para implicar comigo e com alguém com quem eu partilho as minhas refeições, e pronto. E depois havia um outro aspecto, que era olhar para aqueles que toda a gente dizia que estavam na linha da frente, e eu pensava que eles devem estar piores que eu. Portanto, eu achava sempre que havia gente pior que eu. Apesar de nós todos, provavelmente estivemos numa linha diferente da frente, que passou um bocadinho mais despercebida, mas nós todos docentes e quem trabalha nas nossas escolas devem ter tido a mesma percepção. Nós também estivemos todos na linha da frente, no outro aspecto, mas continuo a achar que os outros, aqueles que tinham que vestir aqueles escafandros e que tinham vírus mesmo ali debaixo do nariz, deviam estar pior que eu. Mas obrigada. Eu, por acaso, tenho
apesar de ser benfiquista, tenho o verde da esperança sempre muito aqui presente em mim, e é algo que eu acho que sempre fui tentando. E só para terminar, eu ando a preencher um questionário nos enviaram alguns, tive acesso da Escola Nacional de Saúde Pública, e tenho andado até eu a monitorizar-me pelo próprio questionário, porque é todas as semanas tenho que responder, e dei comigo com consumos nocivos, que é bem, não é? Portanto, não faço tudo para rir, não é? Mas eu acho que tenho, cada vez que eu vou andando, vou vendo quais são os meus fatores de risco, o que é que fiz para, e não sei o quê. Mas pronto, obrigada pelas tuas palavras, são sempre esta coisa de tomar consciência, que é uma coisa que tu me dizes muitas vezes, não é? A gente tomar consciência, mais uma vez o dissestes, mas obrigada. E pronto. Obrigada eu. Mas mesmo nas minhas dificuldades, consegui fazer momentos de loucura, por via destas coisas novas, a gente também consegue fazer, e também as precisei de fazer com amigos, com amigas, ter conversas que não tinham a ver com trabalho, coisas completamente tontas, mas que ao mesmo tempo, naquele dia, fez bem à alma, não é? E também ficámos todos mais. E havia caras de tudo, também, mas também dá para fazer, não é? Também sou muito imaginativa, como sabes. Ok, muito bem. Teresa, posso partilhar um pensamentozinho também, assim, tipo a Cacilda? Claro que sim, Luís. Não, é engraçado. Posso começar, por exemplo, o WhatsApp. Os nossos grupos do WhatsApp, os nossos amigos, as nossas relações. Quando confinámos, no meados de março, de facto encheram-me o grupo do WhatsApp com filmezinhos, pensamentos, brincadeiras e tal. Essa febre inicial passou, calmou. E depois remetemos-nos todos um bocado a nós mesmos, e assim nos mamos. A partir daí, e eu creio que foi na altura da Páscoa, que foi talvez a semana mais complicada, porque as pessoas recolheram-se antes. Antes de começar o segundo semestre, ou seja, antes de começar as aulas, segundo semestre não, as aulas depois do período da Páscoa, em que nós nos focámos no trabalho, e aí sim estou completamente de acordo e em sintonia com o que a Cacilda partilhou, nós focamos no trabalho e esquecemos um pouco isto, quer dizer, é mais fácil. Porque, de facto, nós temos sempre, e pegando tu até foste buscar os copings, as estratégias de coping, portanto, nós pegamos no modelo do Lázaro, é assim, ou nos focamos naquilo que sentimos, ou nos focamos no problema. E este problema, para quem está confinado em casa, obriga-nos a focar naquilo que nós podemos controlar. E o que podíamos controlar era não sair à rua, era fazer tudo, aprender a lavar as mãos assim, e, portanto, fazer tudo como manda a lei. Quer dizer, aprendendo o básico, acho que o ideal foi mesmo esquecer um bocado o Zé Rodrigues Santos e o Bento Rodrigues e essa malta. Porque, de facto, reparem que até a DGS e a doutora Graça Freitas agora é a hora do almoço. Portanto, antes eles faziam as conferências de imprensa com os números às 11 da manhã. E agora não, agora é a hora do almoço. Portanto, eu acho que há aqui uma sobrecarga muito grande para quem está do lado de cá e não quer ou quer esquecer isto tudo, não, mas quer viver para além disto tudo. E esse é o lidar com o sentir. E, portanto, a outra parte de coping, para nos adaptarmos, portanto, para a nossa estratégia mais saudável, do ponto de vista, de facto, mental. Eu acho que o importante é aprender a viver com estas indicações todas, portanto, não estarmos muito focados nos pormenores, aprendermos o essencial. E agora, olha, quer dizer, eu há pouco fui, pela primeira vez, eu tenho o McDonald's aqui a 50 metros. Eu fechei para o McDonald's, o McDonald's deve ter fechado para mim também, mas
Eu há bocado arrisquei, quase como se estivesse a entrar num antro de pecado, um antro conspurcado. Quer dizer, eu fui de máscara, eu fui de luvas, e depois ainda estive lá, e depois desinfetei-me 2 vezes lá dentro. Quer dizer, isto é que é perigoso. Ou seja, se nós não aprendemos a viver com isto, nós vamos acabar por cair quase numa perturbação obsessiva, compulsiva, com as diversas compulsões associadas de limpeza, os rituais. Quer dizer, isto é que é perigoso para mim. Quer dizer, se as pessoas de facto, para mim não, na minha perspectiva, de facto, se as pessoas não aprenderem a viver com isto, com alguma naturalidade, como quem está na linha da frente, vocês falaram e nós temos falado também, quer dizer, sobretudo entre amigos, enfermeiros, médicos, acabamos por estar a falar, quer dizer, andamos todos a esticar um bocado algumas práticas que eram de meio hospitalar, cá para fora agora. E isso é que se torna estranho. Ou seja, aqueles cuidados de esterilização das salas, dos materiais, essas práticas que eram exclusivamente de salas esterilizadas, agora um bocadinho disso vem cá para fora. E isso nós acho que vamos incorporando e, portanto, o sentir é mais fácil agora. Assumo claramente e acho que, ou partilho claramente isso convosco. Mas, ao princípio, estava a dar em obsessivo compulsivo. Porquê? Porque estava a querer controlar tudo o que eu podia controlar, sabendo que não podia controlar tudo. E, portanto, ainda mais um pensamento, que é ver os meus vizinhos da frente, e isto é fácil porque eu venho à janela e vejo o parque de estacionamento da rua, e ver a quantidade de carros que saem e que saíram durante este período diariamente. E, portanto, eu dizia assim, mas esta malta não fica em casa, só sou eu que fico em casa. E, portanto, esse crescer de sentimento orientado para o outro, quase uma revolta, quase uma raivazinha, dizer assim, mas para aquele poder usufruir da rua sem carros, eu estou em casa. É um bocado assim, ao contrário. Esta é a parte menos boa do ser humano. Quer dizer sou eu que faço, até os outros. Pronto, era só uma partida, nem foi muito pensado, mas Muito bem. tem muito a ver com a pandemia. Ok. E o microfone, eu não chego a perceber, eu ainda estive aqui a trocar umas mensagens com o Fernando, que desligou a câmera precisamente agora, mas não sei exatamente qual é o problema com o teu microfone, se o teu microfone é de computador, não é? Portanto, ou tem a ver com a regulação da intensidade do som, não faço ideia. Ou era a ligação. Agora ouço-te bem. E foi pena isso. Agora já não te ouço bem porque tens o microfone desligado. Boa. Não, mas há bocado eu queria fazer o teste do microfone, que costuma melhorar e nem não conseguia, não dava. Sabes que eu estou aqui com isto ligado desde as 9 da manhã em aulas, por isso está cansadinho esta hora. É verdade, isto ao longo do dia vai-me aqui, pronto, mas está bem. Mas isso, olha, isso é uma outra coisa que eu acho que também tem a ver com a nossa, apesar do trabalho de me ter, eu digo que me ajudou, mas eu acho que nós deixámos de ter tido horários, eu acho que deixámos de ter horários. Quando tu falas que é importante ter rotinas, eu sinto falta, eu às vezes me queixo, mas sinto falta de às 8 da manhã meter dentro de um carro e fazer 70 km, porque eram horários. E sabia que estava até às 6 horas e vinha, até podia trazer trabalho para casa, como nós sabemos todos trazemos. Mas hoje, com esta coisa, nós estamos, porque parece que o ir lá abaixo à Dona Hélia, esteja ela, está normalmente bem disposto, mas ou a Dona, agora a Dona Luísa, que normalmente até já tenho saudades da resmunguice dela. Isso, entre um intervalo de uma aula para a outra, faz alguma diferença. E nós deixámos de ter horários, porque eu acho que houve aqui uma... também não é bom para a nossa saúde mental, digo eu, que são rotinas, mas são rotinas umas em cima das outras, não é? E acho que também não é bom. Eu brincava ontem contigo, ontem, outro dia, a dizer o tempo que tu passas, né? Porque tens outro tipo de responsabilidades. Espero que tenhas posto estas coisas todas em prática. Em quê? Tenha tudo em prática, posto isto tudo em prática, não é? Tentamos pôr em prática, mas não tudo. Agora,
eu acho que a forma como temos e como estamos a vivenciar isto, e ultimamente tem-me feito pensar até noutra. Eu acho que estamos a ficar a relacionar-nos de forma diferente uns com os outros. Isso nota-se em muitas reuniões que fazemos. Acho que estamos a ter atitudes que não tínhamos noutra altura. Enfim, às vezes, não sei, acho que isto de estarmos sozinhos e termos que gerir tudo à distância também está a interferir aqui com o relacionamento profissional em alguns momentos, o que também é interessante ser pensado um dia destes, não foi pensado para hoje, não era pensado para aqui, mas é interessante. Eu também espero ardentemente que possamos ter um ano diferente, mas começo a ter muitas dúvidas. Porque o Luís está convencido que os bichos vão adormecer rapidinho, não é? E que a gente vai deixar de ter estas preocupações medrosas, mas isso não vai acontecer tão cedo. Quando falavas da esperança e que outra vez nos dizem mais que o nosso ano letivo vai ter coisas parecidas, não é? Nos leva logo a imaginar, eu só penso assim, que eu vou passar mais não sei quanto tempo neste tipo de vida, e isso leva a que a esperança às vezes seja um bocadinho difícil de nos agarrarmos, não é? Mas agora, em relação ao que o Luís está a dizer, nós como somos da saúde ainda nos empanica mais ir à rua. Porque aí a gente, como estamos habituados a muita coisa, eu acho que a gente vê monstros em todo o lado e comportamentos. Eu às vezes penso que vou deixar de ver os monstros. Agora vou à rua e já não quero saber de nada, mas depois ainda não sou capaz. Não é verdade. Também não vou à rua, não é? Só vou à rua para aquelas coisas que são mesmo obrigatórias, mas não dá. Mas olha que hoje foi muito estranho ir à escola. E eu já estive lá na quarta-feira. Na quarta-feira não estava lá o tapete. E o tapete fez muita diferença a toda a gente hoje. Já estava lá. Só a questão de me dizerem, professora, pisa o tapete. Eu acho que eu já nem sabia onde é que tinha os pés. Eu já disse isto hoje várias vezes. Eu trabalhei metade da minha vida profissional, metade não, todo o meu do tempo que eu tive fora da escola, portanto antes, eu trabalhei quase todo em máscara. Não é? Eu usei máscara Sim, toda a vida. Exatamente. E cada vez que ponho uma máscara é uma coisa, quando tu dizias o olhar o outro com os olhos, a gente todos conhecia, todos sabíamos o olhar quem é que estava bem e quem não estava, quem estava aflito. E hoje é diferente, porque a gente, hoje estivéssemos aqui todos de máscara, também não víamos. E agora temos as. E mesmo ir à rua, cruzar com pessoas que a gente conhece, é muito. Eu ontem ver o bocado da missa na televisão, com o desinfetante em cima ao pé do sítio das hóstias. Ver os padres de máscara. Fiquei horrorizada porque vi um a dar à boca uma hóstia, mas pronto. Ai, também vi, tive para telefonar. Mas este tive para telefonar. Mas mas pronto. Mas como tu dizes, isto é um processo muito individual, não é? Também. Eu acho que é um processo muito individual e que nem todas as pessoas estão a ser capazes de. Nós estamos, sobretudo, a conversar entre nós de experiências, enfim, não gostamos de algumas coisas, mas isso, mas também dissemos, estamos ocupados, estamos a trabalhar muito, somos capazes ainda assim de perceber que às vezes estamos a ultrapassar os limites em algumas coisas, ali o Luís nas limpezas, nós noutra coisa qualquer, estamos a exagerar, eu às vezes acho que estou a exagerar com aquela coisa no início, tirar a roupa, de mudar de roupa, às vezes parece-me que é um bocadinho exagero, depois fico em dúvida se é ou não. Mas nós conseguimos perceber isto. Mas nem todas as pessoas chegaram a esta crise com a capacidade de vivenciá-la desta forma. E não conseguem mobilizar com esta objetividade, nem com esta tomada de consciência, a necessidade e a identificação dos recursos e a necessidade. E eu acho que às vezes nós nos cruzamos com algumas pessoas que estão a vivenciar dessa forma e desvalorizamos.
E por isso não chegamos da mesma forma, não estamos a viver da mesma forma e provavelmente não vamos sair da mesma forma. E, portanto, este recurso constante de atenção ao outro que nos é pedido, e falo não apenas falo para nós, para as nossas relações privilegiadas, para a nossa família, para os nossos colegas de trabalho, de uma forma mais alargada. De facto, há aqui diferenças que precisam que nós também sejamos capazes para bem da saúde mental de todos, claro. Estamos a olhar aqui numa perspectiva mais global. Mas pronto, é isso, meus caros. Foi bom ver-vos, foi muito bom ver-vos, com os vossos sorrisos maravilhosos. E eu acho que é sempre muito bom cruzarmos. A Ana está ali muito caladinha. Obrigada, Teresa, pela tua partilha. Não cheguei no início, mas o que ouvi gostei, apesar de haver alguns ruídos. E a saúde mental, de facto, neste momento é uma área muito importante e que devemos refletir todos para nós e para os outros, não é? E de facto há muitas experiências e mais tarde este momento vai fazer história, não é? E nós vamos falar dele e dizer aquilo que se calhar vivemos e que ficaste, como dizias e bem, Cacilda, mais refilona, mais irritável, até eu também, não é? Pronto, também tive momentos de mais irritabilidade e sou, como vocês sabem, aquela pessoa que nunca se altera. Mas tu irritas de uma maneira assim bem zuncha e pronto. Não, são de facto momentos difíceis para todos, não é? Cada um ao seu jeito. E ainda mais quando cada um tem as suas particularidades, quer dizer, e eu estou perfeitamente confinada, porque o meu marido e o meu filho não me deixam fazer nada. E isso ainda é mais grave, não é? Porque consegui ir ao cabeleireiro porque tive que bater o pé e dizer não, eu tenho que ir arranjar o cabelo. Porque e o meu marido lá percebeu e teve que acalmar o meu filho, dizer, oh Manela, a mamãe também precisa de sair um bocadinho, não é? Pronto. E isto são relações familiares, estou a falar de um exemplo concreto, mas outras situações haverá, não é? Pronto, e isto de facto é muito importante porque precisamos de nos sentir bem connosco, estou a falar do cabeleireiro, mas outras situações são importantes e com algum cuidado, não é? Temos que efetivamente aprender a sair, não é? Porque independentemente da pessoa ter uma doença crónica ou estar mais suscetível e ser mais complicado se contrair a doença, também não pode ficar fechada no seu todo, porque não é bom de todo para a saúde mental, como estamos a falar, não é? Quer dizer, e isso tem que ser ponderado e tem que ser refletido também da melhor forma, pronto, e por isso acho que é importante, mas nem toda a gente o vê dessa forma, não é? Pronto. Há pessoas que são responsáveis, que nós achamos que são responsáveis, há pessoas, como diz o Luís, que os vizinhos saem para toda a hora e de manhã esqueceram-se à tarde esqueceram-se da farinha e de manhã já foram ao pão e, portanto, estão constantemente a entrar nos supermercados e a sair, não é? Pronto. E isso é, de facto, uma atitude não refletida, não pensada e põe muito em causa a liberdade dos outros, a responsabilidade que é podermos ser todos responsáveis e sermos, como falamos, um agente de saúde pública, não é? Porque estamos, de facto, a prevenir a contaminação de uns e de outros, mas sabemos que nem sempre é visto dessa forma, não é? Pronto, mas os nossos copings, não é? Quando olhamos para nós e para os outros, também refletem um bocadinho essa forma de estar. E obrigada, Teresa, por nos ajudar a refletir e a perceber que efetivamente temos que perceber como lidar com estas coisas que não são fáceis, e que nós sabemos algumas delas, mas que quando temos que as pôr em prática nem sempre são tão fáceis, não é? Pronto, obrigada. Mesmo assim. Olha, mas eu também acho que nestes últimos tempos, eu acho talvez que a questão física foi muito importante durante muito tempo, mas a determinada altura, no meio destas notícias e nestas coisas todas, eu na Graça Freitas agora gosto de ver, vejo a propósito só para ver as pregadeiras, os fios. Claro, eu acho que a minha... Tu ias é toda a tua cara. Não, vou lá espreitar e depois mudo de canal.
Mas o que eu estava a dizer, Teresa, era que eu acho que pôs a saúde mental na agenda também. Porque de repente, a meio disto, de início não se ouviu falar e depois a meio começaram a surgir, quer nos comunicados, quer nas diferentes. Começaram a surgir convidados junto daqueles senhores que a gente já falou, ligados muito à área da saúde mental. Portanto, eu também acho que foi um despertar para uma área que provavelmente é. Sim. E vocês sabem bem que é meio. Mais omissa, Pensa-se mais na parte da doença, não é? Da doença mental, da questão da doença, do que propriamente no foco da prevenção e da promoção da saúde mental. E eu acho que isso também foi bom. Não estou a dizer que daqui a uns dias não se esqueçam, não é? Sim, mas os próprios serviços reorganizaram-se para ter respostas na área da saúde mental, nesta fase. E não sei se está a funcionar bem, se não, que isso não fui ver, mas houve alguma reorganização para consultas da área da especialidade e para enfim, até mesmo haver respostas direcionadas. Até mesmo para os especialistas da área da saúde mental, também é uma novidade, quer dizer, uma coisa é a teoria das diferentes crises e por aí fora, outra coisa também foi uma novidade vivenciar um processo destes. Não há dúvida, com estes contornos é diferente do que estamos habituados. E também uma preocupação da saúde mental dos próprios profissionais. Surgiram logo numa fase muito inicial, relacionado com os serviços de saúde ocupacional, linhas dentro das próprias organizações. Portanto, também isso tido logo em conta. Bem. Bem. Obrigada. Obrigada. Obrigada eu pela vossa paciência. E vemos por aí. É breve. É breve. Até quarta. Para a Até maioria até quarta. Exatamente. Até quarta. Então vá, fica bem. Fiquem bem. Obrigada, beijinhos. Obrigada. Deus Mário, não sei quem é, eu sei quem é o Mário do ver aqui, mas está aqui a aturar a conversa de. Pois é. O resto uma boa tarde. Adeus, com licença. Tchau. Mário, obrigada. Obrigado eu. Tchau. Tchau, com licença. Tchau. Tchau, beijinhos.